Olá, oitavo ano. Estou aqui hoje para fazer a correção da apostila com vocês, de algumas atividades que eu já passei. Você pegue aí, por favor, páginas 35 a 37. Nesses exercícios, nós temos várias questões pessoais. Essas questões a gente não vai discutir, tá? Só outras que eu posso mais orientar vocês. Muito bem. Começando na página 35, nós temos aí o meme, né? Hashtag não espalhe o ódio. E as questões, né? Ele fala qual é o limite entre a crítica, o humor, a liberdade de expressão e o insulto, a perseguição e a hostilidade. Nas questões 32, 33 e 34, você tem aí respostas pessoais. Como eu disse, né? Nós vamos à frente, porque isso daí é o que você já teve contato com esse tipo de texto, se você já leu, né? O que você pensa sobre isso e tal. Então, aqui embaixo na página, ainda na página 35, número 35 diz que leia este texto do Ministério Público Federal e faça as atividades. O discurso de ódio tem por base a discriminação de características como raça, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou de qualquer outro aspecto. E é uma preocupação que vem crescendo pelo mundo afora. Denuncie, Disque 100, criado pelo Ministério Público Federal brasileiro. A AA disse assim: com base em que características pessoais, segundo a legislação, o discurso de ódio promove a discriminação? Justamente está nesse início aqui, ó, bem exposto, né? Não está, essa resposta não está nas entrelinhas, está exposta para você. Então ele diz que são características como raça, olha no início, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual, entre outras características também. Passando à página 36, ele diz, na B, o texto também se refere à discriminação motivada por qualquer outro aspecto. Em sua opinião, que outros aspectos podem ser? Então vai depender do contato que você já teve, as leituras que você já fez na internet, tá? Nas redes sociais, se são costumes, se são tradições, se são ações, sotaques ou outros, e você vai especificar aqui na apostila mesmo, tá? Esse é um post do Ministério Público Federal, publicado na rede social da instituição Facebook. Qual é a intenção da publicação? Primeiro que ele vem informar o que é o discurso de ódio, tá? Porque o texto que eu li, ele explica o que é. Então, às vezes, a pessoa ela pode ter até uma noção do que se trata, mas às vezes não tem certeza do que é. Então, lendo essa definição que o Ministério Público Federal coloca aqui, ela vai ter certeza do que é o discurso de ódio. Primeira coisa é informar. Depois também, depois que você tem a informação, você pode denunciar, ou por ter vivido, ou talvez por ter presenciado, né, ou visto ali pelas redes sociais algo do tipo acontecendo, tá? Primeiro informar e depois então denunciar, porque ele finaliza o texto dizendo Disque 100, denuncie Disque 100. Por que postar esse texto em uma rede social? Apresente uma hipótese. Então, gente, olha, é uma mensagem de esclarecimento, é uma mensagem de conscientização e também porque é geralmente nesse meio de redes sociais em que ocorre o discurso de ódio. Então, para atingir também aquela pessoa que faz esses comentários, que agride o outro dessa forma que foi colocada aqui também. A questão 36 também é pessoal, mas eu gostaria de comentar um pouco com vocês. Em sua opinião, o fato de um meme usar a palavra idiotas o torna um discurso de ódio? Justifique sua resposta. É claro que a gente tem que observar sempre, pessoal, o contexto.
Claro, no dia a dia, às vezes conversando, quantas vezes a gente escuta um amigo falando com o outro e usando esse termo e não ser pejorativo, não ser ofensivo, tá? Mas dentro do discurso de ódio, em que você tenta agredir, você tenta ferir alguém com as palavras, essa palavra pode ser sim parte, né, parte de um discurso de ódio. Eu acredito que ela somente não, mas juntamente com um conjunto de outras palavras pode ser sim. Tudo depende de interpretação e tudo depende de contexto, tá bom? Muito bem, vamos então à página 37, que explora, gente, logo no início, o vocativo. Mais uma vez, eu gostaria de comentar com vocês o que é um vocativo. Vamos retomar. O vocativo é um chamamento, tá? É para quem você dirige a fala, quem você está chamando dentro daquele contexto. Uma coisa muito importante também é dizer que o vocativo ele sempre vem separado por pontuação, que é a vírgula, porque senão você não tem como diferenciar no contexto a quem você está dirigindo a sua fala. Se você não tem essa pontuação separando o vocativo, confere um erro grave de língua portuguesa. Então, se você diz assim, professora, vírgula, fiz a tarefa. Então, você está direcionando a sua fala à professora. Agora, se você não tem essa vírgula, você esqueceu essa vírgula no contexto, você comete um erro muito sério, porque não fica claro a quem você está destinando a sua fala. Muito bem. Ele diz assim, piadas também são textos em que se usa do humor para fazer crítica, sendo social, político ou cultural. Leia a piada a seguir e responda as questões propostas. Na 37, ele diz assim, para você observar na piada as palavras querida e a expressão meu bem. Que relação entre os interlocutores, que são as pessoas que estão envolvidas ali na piada, elas indicam? Gente, indicam aqui um laço afetivo, tá? Porque esses personagens têm um relacionamento. Não se sabe ao certo se são namorados, se são noivos, mas tem, sim, um laço afetivo. Na B, diz estereótipo uma ideia preconcebida ou uma generalização indevida. Em sua opinião, a piada explora algum tipo de estereótipo? Sim, explora sim. Explora o estereótipo da mulher, que é julgada, né, pela sociedade como interesseira, uma pessoa que pensa num relacionamento, né, nos bens materiais que o outro tenha, né? Muito bem. Assinale uma transformação do mundo atual que tornou essa piada antiquada, né? Não cabe mais. Claro que é a segunda, a independência financeira da mulher. Então, a mulher, como ganhou o mercado de trabalho, a sua independência, nós não temos mais esse contexto de necessitar, né? Em muitos casos, em muitas situações, em muitas famílias, necessitar da presença do homem para sustentá-la. Na 38 temos, reescreva a primeira fala excluindo o termo querida. E, gente, isso aqui é muito fácil. Simplesmente você vai colocar o travessão, letra maiúscula, desculpe, a vírgula permanece, mas eu tenho a impressão de que você quer casar comigo só porque eu herdei uma fortuna do meu tio. Só isso, muito fácil. Mas por que ele colocou esse exercício tão fácil assim nessa letra A? Porque ele quer explorar uma outra questão. Não sei se você observou que o querido é para quem ele direciona a fala. Então, ele é o vocativo. Inclusive, aqui, como você tinha uma frase após, né, o querido, ele isolou esse termo tanto antes quanto depois com vírgulas. Ó, depois, querida, mas eu tenho a impressão, desculpe, querida, mas eu tenho a impressão de que você quer casar comigo só porque eu herdei uma fortuna do meu tio. Então, ele isolou esse chamamento. O que significa, o significado do período permanece o mesmo ou há alteração? O significado é o mesmo. Por quê?
o termo, né, a expressão querida, que é um vocativo, na língua portuguesa é um termo acessório. Gente, pensem comigo o que é um acessório. Vou dizer para vocês aqui, ó. Um brinco, por exemplo. Um brinco, ele é dito como um acessório, né? O que significa um acessório? É algo que acompanha, que complementa, mas não é necessário, tá? Então, o que acontece? O vocativo, ele é esclarecedor, ele é o chamamento, né, dentro do contexto para quem você direciona a fala, mas na língua portuguesa ele é classificado como um termo acessório, tá? Ele não é um termo essencial dentro do contexto. Você tem o sujeito, você tem, por exemplo, o predicado, que é o que você fala sobre o sujeito, é um termo essencial, né? Aqui com o vocativo não funciona dessa maneira. E por último, ele tem qual é a função do termo no período? É justamente, gente, identificar o interlocutor, com quem aquela pessoa dentro do contexto está falando. Para quem, com quem, tá? Então, a base do vocativo é essa, nessas atividades. Então, eu espero que vocês tenham feito a correção, acertem também na apostila, tá? Vai marcando, assinalando que você corrigiu, e mesmo depois da correção, se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Beijo!